Como é lindo perceber que tudo, cada detalhe que vivi, teve a mão protetora de Deus sobre a minha vida e sobre as escolhas que fiz. Ao refletir sobre o que muitos chamam de sair da zona de conforto, algo tão ensinado tanto no meio cristão quanto fora dele, compreendo hoje que o verdadeiro movimento não é sair de um lugar físico, mas sair da dependência humana e entrar no descanso em Deus. Antes de me render totalmente ao propósito do Senhor, vivi situações que, olhando agora, foram essenciais para entender o cuidado e a proteção dele em cada passo. A verdadeira zona de conforto não é geográfica, é espiritual. Estar no centro da vontade de Deus. Houve um tempo em que eu tinha amizade com um homem ligado à religião espírita. Ele dizia que minha vida estava travada financeiramente e tentava me ajudar com base em seus conhecimentos espirituais. Certa vez, ao visitar sua casa, conversávamos sobre coisas espirituais, pois eu ainda buscava respostas através de homens. Em um determinado momento, ele me disse que eu estava acompanhada. Hoje entendo que Deus, que sonda corações, sabia as intenções e me livrou de algo espiritual que poderia me causar mal. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Também conheci uma senhora com sensibilidade espiritual. Ela frequentava um templo onde se ensinava superficialmente sobre o mundo espiritual, sem base bíblica profunda. Gostava de conversar com ela por esse lado mais sensível, devido à sua velha vida que viveu e onde adquiriu experiências espirituais, mas ela mesma não conseguia compreender o que eu estava vivendo. O fechamento de portas e o tempo de aperto. Embora aquela mulher tivesse experiências espirituais, ela não conseguia discernir o mover de Deus na minha vida. Isso revela uma verdade bíblica. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Experiência espiritual sem o Espírito Santo não traz entendimento. Apenas quem tem comunhão com Deus consegue reconhecer quando Ele está agindo, mesmo no silêncio ou nas provações. O fechamento de portas não era um castigo, mas uma forma de proteção divina. Muitas vezes, Deus fecha caminhos humanos para impedir que a gente se perca em alianças erradas ou ajudas que vêm de fontes impuras. O Senhor fecha uma porta e ninguém pode abrir, e quando abre, ninguém pode fechar. Apocalipse 3:7. O tempo de aperto é o tempo da peneira, quando ele separa o que é dele e o que não é. Mesmo pessoas com boa intenção ou com aparência de espiritualidade não conseguem entender o que Deus faz no interior de alguém que está sendo tratado, moldado e preparado. Isso mostra o quanto a caminhada com Cristo é pessoal, um processo único de revelação e purificação. Cada um examine a sua própria obra. Gálatas 6:4. Deus permite o tempo de fechamento e aperto não para destruir, mas para proteger e separar. Nem toda sensibilidade espiritual vem dele, e nem todos podem discernir o que ele faz em secreto. Enquanto muitos não entendem, o Espírito Santo trabalha em silêncio, preparando o coração para um novo tempo. Orava, jejuava e estudava a palavra, fazia tudo certo, e mesmo assim, Deus estava em silêncio. O silêncio de Deus não é rejeição, é maturação. Deus fica em silêncio não porque se afastou, mas porque quer que nossa fé cresça sem depender de sinais ou emoções. É nesse tempo que Ele observa se o nosso amor é sincero, se continuamos firmes mesmo sem sentir nada. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. O céu silencioso revela movimento invisível. Apocalipse 8:1. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Mostra que até o céu faz silêncio antes de grandes manifestações de Deus. Esse silêncio é um momento de expectativa e preparação espiritual. Enquanto orava e jejuava, parecia não haver resposta, mas no mundo espiritual, Deus estava organizando o que viria depois. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se.
Provérbios 24:16. O silêncio não é o fim, é o intervalo antes da resposta. Deus instrui no tempo certo. Salmo 25:12 confirma: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, Deus não fala fora do tempo. Quando ele se cala, está nos treinando para reconhecer sua voz, e quando fala, é com direção clara. Muitos não entendem esse processo porque buscam sempre sentir algo, quando na verdade a fé madura aprende a descansar. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. O silêncio de Deus é o lugar onde a fé é purificada, o orgulho é quebrado e o coração é preparado para ouvir com clareza. Deus não estava distante. Ele estava ensinando a depender somente dele, não das emoções nem das respostas humanas. Ainda buscando entendimento, conheci outra senhora que disse que sua irmã tinha grande conhecimento espiritual e poderia me ajudar. Nos encontramos e ela afirmou que só poderia fazer algo se eu concordasse com o que ela iria realizar. Eu aceitei, sem entender direito. Ela pediu um fio do meu cabelo. Naquele instante, meu coração se apertou e senti dentro de mim que não devia permitir. Mas deixei, e ela disse que faria uma oração, e em 7 dias as portas se abririam. Passou o tempo e nada mudou. Quando liguei para ela dizendo que nada havia acontecido, percebi pela voz que estava confusa. Então, ela me pediu permissão para tentar novamente. Eu concordei, mas dessa vez, ela me enviou uma foto mostrando cartas sobre uma mesa. Naquele momento, algo dentro de mim se revoltou e eu disse firmemente: pode parar. Eu não quero isso. Ela respondeu, ok, e nunca mais falou comigo. Hoje entendo que, desde o momento em que permiti que ela tirasse o fio do meu cabelo, meu coração não estava em paz. Mesmo sem entender tudo, Deus me protegeu, porque via a sinceridade da minha intenção. Na segunda tentativa, quando foi revelada a verdadeira fonte da ajuda, meu espírito repudiou aquela prática. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26:2. Deus anulou qualquer obra contrária. Nenhum encantamento há contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Números 23:23. Um entendimento profundo espiritual, poderoso e necessário para os dias atuais. Como o inimigo tenta se infiltrar em momentos de fragilidade, e como o Espírito Santo guia o coração sincero para discernir o mal, mesmo quando a mente ainda não compreende tudo. O engano espiritual se disfarça de ajuda e até de oração. O que vivi mostra que o engano raramente se apresenta como algo maligno. Ele vem travestido de ajuda espiritual, oração, cura, libertação, mas sem a presença do Espírito Santo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Essa senhora dizia querer orar e abrir portas, mas a fonte era outra, não vinha de Deus, e sim de práticas espirituais estranhas. O trecho mostra que nem toda oração é dirigida ao Deus verdadeiro, e que discernir a origem é essencial. O Espírito Santo fala no íntimo. O coração sente antes que os olhos vejam. Quando ela pediu o fio de cabelo, senti um aperto no coração. Esse é o discernimento espiritual em ação. O Espírito Santo alertando, mesmo antes da mente entender. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Mesmo sem compreender tudo, meu espírito rejeitou o engano. Esse é um dos sinais de quem anda com Deus. O coração começa a discernir o que é santo e o que é profano. Deus protege os sinceros, mesmo quando ainda estão aprendendo. O ponto mais profundo aqui é a graça divina que protege o coração sincero. Não tinha plena consciência do que estava acontecendo, mas minha intenção era buscar ajuda legítima. Deus viu isso e interveio. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatida e Ele me salvou. Salmo 116:6. Nenhum encantamento há contra Jacó,
nem adivinhação contra Israel. Números 23, 23. O discernimento é uma arma espiritual. Quando meu espírito se revoltou diante das cartas, isso foi uma vitória espiritual. Não precisei discutir nem entender tudo, bastou rejeitar no espírito. Isso anulou o acesso do inimigo, como a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Foi nesse momento que a maldição perdeu o direito legal, porque não houve acordo entre luz e trevas. O engano espiritual é sutil e sempre se apresenta como ajuda, mas o Espírito Santo dá discernimento ao coração sincero. Mesmo sem entender tudo, quem busca a Deus de verdade é guardado. O silêncio de Deus não é abandono, é teste, é escola. E quando o perigo se aproxima, o Espírito dentro de nós se levanta, rejeitando o mal antes que ele se estabeleça. O silêncio, que protege. Com o tempo, compreendi que o silêncio de Deus não significa ausência. Ele estava me guardando e me ensinando a depender apenas dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Houve dias em que ouvi palavras duras, até de pessoas próximas, dizendo que minha vida não andava, nada acontecia, tudo estava travado. Mas me lembrava dos amigos de Jó, que o julgaram sem entender o propósito divino, e Deus depois os repreendeu por meio da intercessão de Jó. Jó 42, 7, 9. Essas experiências serviram para mostrar quem realmente estava ao meu lado, o quanto as trevas me rondavam, e o quanto eu já estava escondida sob as asas do Altíssimo. Salmo 91, 1:4. Há momentos em que o silêncio de Deus não é abandono, mas abrigo. Enquanto muitos veem estagnação, Deus está operando em segredo, ensinando-nos a confiar nele, a discernir os corações e a permanecer escondidos sob suas asas. O silêncio de Deus é, na verdade, uma linguagem divina, um modo de nos guardar do ruído humano, de nos preparar em secreto e de expor o que está oculto ao nosso redor. Ele mostra que, enquanto o mundo julga pelas aparências, Deus trabalha nas profundezas, separando, ensinando e protegendo. É um relato sobre maturidade espiritual, discernimento e confiança absoluta. Em silêncio, Deus estava moldando minha fé e usando as críticas, o isolamento e até a incompreensão alheia como instrumentos de lapidação. Falta de discernimento espiritual. Percebo hoje que há poucos que servem ao Senhor com temor e submissão verdadeira. Muitos se ocupam com festas, almoços e comunhões vazias, sem palavra que cura, liberta, orienta e santifica. Enquanto isso, há pessoas passando por processos espirituais profundos e não encontram quem as ajude a discernir. O único conselho que costumam ouvir é: não se afaste da igreja. Mas até esse entendimento está distorcido, pois muitos se referem ao templo físico e não à verdadeira igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. A ausência de discernimento espiritual dentro de um contexto religioso e como a forma substituiu a essência em muitas práticas de fé é evidente. Chamado ao temor verdadeiro. Mostrar que servir a Deus não é apenas estar presente em eventos ou atividades religiosas, mas viver com temor, submissão e intimidade real com o Senhor. Muitos servem no altar, mas poucos permanecem aos pés do Senhor. As comunhões vazias representam reuniões sem unção, palavras sem poder e relacionamentos que não edificam. Isso denuncia uma superficialidade espiritual crescente, onde o entretenimento substitui a presença de Deus. Há muito movimento, mas pouca transformação. A sede não atendida dos que sofrem processos espirituais. Traz à luz o sofrimento silencioso de muitos que enfrentam lutas espirituais profundas e não encontram quem tenha discernimento para ajudá-los.
Faltam discernidores, sobram conselheiros naturais. Correção do entendimento sobre igreja. Essa é uma das partes mais profundas. Ao explicar que a verdadeira igreja são as pessoas, o corpo de Cristo, o texto rompe com a visão institucional e aponta para a essência do reino, como algo vivo dentro de nós. Enquanto muitos buscam Deus em paredes, Ele habita em corações. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Sem discernimento espiritual, até o zelo pode se tornar religiosidade. Voltemos à essência do Evangelho: discernir espiritualmente e reconhecer que Deus habita em vidas transformadas, não em templos de pedra. Passei por esse processo, me rendi, e hoje relato em livros tudo o que vivi e aprendi. Também preparo vídeos para alcançar pessoas que estão passando, ou já passaram, pelo mesmo processo de separação e confusão espiritual. Hoje sei que somente no Senhor temos as respostas certas. Nada está atrasado. Tudo acontece no tempo exato determinado por Deus. Eclesiastes 3:1. Não importam as palavras de desânimo ou maldição lançadas sobre mim. Deus é minha proteção. Ele viu minhas orações em secreto, viu a sinceridade do meu coração, e foi por isso que me guardou. Mateus 6:6. As trevas quiseram me cegar, mas Deus deu um basta e afastou todos que estavam sendo usados contra mim. Porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Este é um testemunho profético, com uma mensagem de redenção, propósito e fidelidade de Deus. Passei por uma das verdades mais transformadoras da vida cristã. O processo doloroso tem um propósito santo, e o silêncio de Deus nunca é ausência, mas preparo. Meus livros mostram a passagem do sofrimento para o ministério. Da dor nasceu o chamado. A rendição não foi fraqueza, foi o início do propósito. Os vídeos demonstram o coração compassivo de quem entendeu o sentido do processo. Usar as feridas curadas para curar outros. Deus transforma o testemunho em ferramenta de libertação. Nada está atrasado. Tudo acontece no tempo exato determinado por Deus. É uma verdade libertadora para quem sente que perdeu tempo. Mostra maturidade espiritual, descanso na soberania divina e rejeição das vozes que tentam paralisar. As referências a Mateus 6:6 e Isaías 54:17 revelam que Deus viu o secreto e interveio no invisível, afastando o mal e protegendo o propósito. O secreto é o lugar onde Deus testemunha o coração e prepara o público do testemunho. O que semeia com lágrimas colherá com alegria. Salmo 126:5. Este é um cântico de vitória silenciosa. É o testemunho de quem passou pela noite escura, foi purificado e agora entende que tudo serviu para cumprir o propósito de Deus. Nada foi em vão. A dor foi o caminho para o chamado. E hoje estou vivendo ele. Se esse testemunho falou com você, compartilhe para alcançar mais vidas. Conheça meus livros de testemunho e estudos, todos baseados unicamente na Palavra de Deus. Cada obra nasceu em oração e nas vivências da caminhada com o Senhor, e fazem parte do sustento deste ministério que Ele me confiou. Disponível no site e também em PDF. O link está na descrição. Deus te abençoe.